E na guerra com o Irã, o presidente americano Donald Trump está rejeitando esforços para começar negociações para um cessar-fogo. Vamos ter atualização sobre isso ao vivo com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo. Mari, boa tarde para você, bem-vinda aqui ao Sabadão de Plantão. Quero te ouvir sobre isso, em que pé estamos. Alguns plantões atrás, o mundo foi pego de surpresa com esses ataques no Irã, Mari. Oi, Isabel, obrigada. Boa tarde a todos. Isabel, fontes disseram à agência Reuters que tanto os Estados Unidos quanto o Irã estão rejeitando esforços de negociações para um cessar-fogo de aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Países vizinhos que estão sofrendo muito com essa guerra, claro, sendo alvos, de ataques também, enfim, querem negociar, mas nem os Estados Unidos nem o Irã têm mostrado disposição, segundo fontes disseram a Reuters, fontes que estão familiarizadas com esse assunto e que estão envolvidas nessas tentativas de negociação. Omã seria um desses parceiros, Omã que sediou negociações, inclusive, com os Estados Unidos antes de o governo americano e de o governo israelense decidirem atacar o Irã. É um dos principais países que está tentando fazer essas negociações acontecerem, mas os Estados Unidos não expressaram interesse em negociar e o Irã também afirma que não vai falar sobre cessar-fogo, não vai falar sobre diplomacia, enquanto os Estados Unidos e Israel não pararem os ataques. E hoje, Donald Trump falou que fez um apelo, na verdade, para outros países para que mandem navios de guerra para o Estreito de Hormuz, porque, Isabel, a gente está falando, claro, de mais de 2.000 pessoas mortas lá no Oriente Médio por causa desses ataques e falando também de uma grave crise energética que ameaça o mundo, preços de combustível mais altos por causa do fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 do petróleo mundial, e os Estados Unidos tentando frear o aumento dos preços, até levantaram, por exemplo, tiraram sanções sobre o petróleo russo, permitiram agora que países comprem petróleo da Rússia com algumas condições, e Donald Trump fez um apelo para que outros países mandem navios de guerra para o Estreito de Hormuz. Ele publicou uma mensagem nas redes sociais dizendo, primeiro, que outros países iriam sim mandar esses navios, falando, olha, esses outros países que estão sendo afetados também vão mandar navios de guerra, e aí depois ele muda o discurso e fala, eu espero que eles mandem. Aí cita nominalmente os países, fala sobre China, França, Reino Unido, Coreia do Norte, dá alguns exemplos então de países que, segundo ele, deveriam mandar navios de guerra para abrir o Estreito de Hormuz. Donald Trump chegou até a prometer que a Marinha americana ia escoltar os petroleiros ali pela passagem, algo que pouco tempo depois, o secretário de Energia aqui dos Estados Unidos, Chris Wright, esclareceu, disse que ainda os Estados Unidos não estavam prontos ainda para fornecer esse tipo de escolta, para fazer esse tipo de operação. E aqui nos Estados Unidos, o aumento já é muito visível. Dados da Associação Automobilística Americana mostram que o preço da gasolina subiu 23% desde o começo da guerra, no dia 28 de fevereiro. Então, é a consequência mais palpável, mais prática no dia a dia dos americanos, do eleitorado de Donald Trump, os americanos que não entenderam por que os Estados Unidos estão atacando o Irã, mas já sentiram no bolso as consequências disso. E é uma crise que ameaça o mundo todo, uma crise energética que ninguém sabe quanto tempo vai durar, porque ninguém sabe o que vai acontecer com esse conflito daqui para frente, Isabel.